Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente, episódio 89, vamos que vamos, não tô nem acreditando, 89 assuntos pra falar. Beijos pros amigos dos meus primos que descobrem que eles são meus primos por causa do sobrenome Finegger. E beijo pros meus primos que descobrem que a prima aqui tem um podcast por causa dos seus amigos que escutam o podcast da prima dele, Silviane Finegger. Aí ele fala, poxa, minha prima tem um podcast? Beijos pros primos, pros amigos dos meus primos que me escutam. Muito obrigada. Eu fui no aniversário da minha tia essa semana. Aquela tia que liga pra me xingar toda semana, para avisar de todos os óbitos da família, todos os acidentes ambulatoriais da família. Ela é a rádio da família, Rádio Peão. Foi aniversário dela, imagina se eu não ia, né? Fui lá levar um mimo, dar um abraço. Aí meu primo falou, ô primo, você tem um podcast? Eu falei, tem, por quê? Aí ele me contou que um colega de trabalho dele me ouve e por causa do sobrenome, resolveu perguntar para ele se ele era algo parente meu. Ele falou, poxa, é minha prima, mas eu não sabia que ela tinha um podcast. Aí eu falei pra ele, falei, olha, quando for assim, você fala assim, ó, ela é minha prima, mas eu não vejo há mais de 10 anos, eu não tenho nada a ver com o que ela tá fazendo. Ele falou, não, sua grossa, eu quero escutar, você não avisa pra gente? Quero escutar, do que fala? Eu falei, ih, é uma longa história, meu filho. Eu falo tanta coisa, tanta besteira, nossa. Tô me entregando em 89 episódios, já entregando todas as minhas tretas da minha vida. Há muito tempo. Eu tenho morro de vergonha, gente. Cliente, que eu não tenho intimidade. Às vezes a gente entra numa reunião e alguém fala na reunião, eu escuto seu podcast. Eu falo, meu Deus, desculpa. Mas é isso, né? Foi inventar, agora aguenta. Eu li que um podcast, quando ele é falado assim diretamente, né, 40 minutos, 30 minutos por semana, neurologicamente é uma aproximação muito boa de um amigo próximo falando com você, assim, é um exemplo de amizade. Neurologicamente, seu cérebro entende como amigo, por isso que a gente é amigo. O cérebro não distingue totalmente o podcast de escutar um podcast, de estar conversando com um amigo. Isso não é muito interessante? E assim, um apresentador que admite que erra, que ri de si mesmo, né? Tipo a euzinha aqui, compartilha as coisas desconfortáveis. E o vínculo é mais criado nessas situações, com o desconforto, com as mancadas mesmo, os apresentadores mais polidos, autoritários, impenetráveis. Eles são fáceis de se respeitar, mas são mais difíceis de sentir saudade. Então, assim, você respeita aquele podcast sério, mas também você não sente saudade. Isso é pesquisa, eu li, tá, gente? Que eu pesquiso muito sobre podcast. Eu não vou deixar saudade, não, porque não vou sair daqui, então pode ficar tranquilo. Ontem, eu tava com meu filho de 13 anos, né? Você sabe, imagina a cabeça do adolescente de 13 anos. Só quer me sacanear. Ele já ia dar um peteleco, assim, a gente tava brincando no sofá, ele já ia dar um peteleco no meu joanete. Eu falei com ele assim, você jura que você vai dar uma birosca no meu joanete? Aí ele deu uma gargalhada e falou, imagina tentar explicar para um gringo isso que você falou, traduzir birosca no joanete. Aí ele não aguentou, foi lá pesquisar. Porque esses meninos pesquisam tudo, né? Aí ele, significado literal de birosca. Gíria antiga para tapa, safanão, peteleco. Algo como dar um cascudo. Joanete. Aquela deformidade óssea que dá no dedão do pé e dói bastante. Ai, gente. E por falar em tradução, né, explicar para o gringo, saudade, dizem que não tem nenhuma tradução que capta tudo que contém nesse sentimento, né? E por falar em saudade, não resisto a dar uma cantadinha, não? Meus queridos brasileiros e brasileiras soltinhos nesse mundão de Deus aí, que dizem que me ouve para aquecer um pouquinho o coração. Eu me sinto muito importante, me sinto próxima, me sinto amizade, eu tenho um carinho enorme pelos meus ouvintes que estão fora do Brasil, que escutam esse podcast para ficar mais um pouco perto de casa. Vocês precisam realmente
cuidar da saúde mental de vocês, para lidar com todos os outros desafios, né? Os desafios que tem morar longe de casa, morar longe das pessoas que vocês amam. E para administrar isso, melhor seus sentimentos, vocês precisam se fortalecer. A Bruna Baes, psicanalista brasileira, radicada na Alemanha, tem experiência que traz uma escuta diferente, atenta às dores específicas de quem mora fora do Brasil. E não só como técnica, né, mas com a sensibilidade real. Ela tá aqui com a gente de novo nessa parceria porque deu muito certo e eu estou muito feliz que ela tá completando os seus horários. Eu não quero ninguém que mora fora do Brasil, ouvinte do Mancada, de fora. Ela que lute. Bruna, eu quero todos os meus ouvintes do Mancada que marcarem sessão. Eu quero que todo mundo consiga um horário e ela tem condições especiais para os ouvintes do Mancada, porque a nossa parceria deu muito certo. Tem mais detalhes aqui na descrição desse episódio. E sigam o @terapia online exterior e apoiem quem apoia esse podcast. Um beijo, Bruna. Obrigada. Voltando aqui ao assunto das séries, né? Séries que eu amo, tinha parado de falar, mas é porque eu assisti tanta coisa, foi uma coisa assim tão apocalíptica, minha jornada nas séries, nos filmes. Depois eu vou separar tudo que eu assisti, que eu tenho muita coisa pra falar, mas a última série que eu assisti na HBO Max, DTF, é uma série sobre amizade e sobre os limites da amizade, os limites do amor. É aquela série que te mostra assim, por que não, por que sim, como assim? E eu fiquei, assim, muito impactada com a série. Muito impactada. Eu assisti perplexa. Acabou, eu tô completamente órfã. O Léo perguntou ontem, o que você tá assistindo? Eu falei, qualquer coisa. Tô no meu momento de órfã. Quando eu acabo uma série que eu não quero mais ficar longe daqueles personagens, eu quero andar de braço dado com eles pra sempre, eu fico numa espécie de luto. Assistam, gente, DTF na HBO Max. Sensacional, depois vocês comentam assim, porque é tudo muito esquisito, mas muito fascinante, muito legal. Mas vamos à mancada. A mancada de hoje é sobre marcar um momento na vida de uma pessoa para sempre. Mas isso é um assunto muito relevante, não é o caso desse podcast. Pro mal e pro bem, marcar pro mal e pro bem, né? A gente modifica vidas pro mal e pro bem. Ai, gente, cada desastre que eu já fiz, cada coisa legal também. Eu vou contar primeiro o desastre. Como quem acompanha aqui sabe, eu trabalho com produção de comerciais para publicidade. E lá na produtora, quando era antes da pandemia, né, quando as pessoas se viam, se visitavam, levavam seu material para ser apreciado e faziam reuniões, um dia apareceu lá, isso uns 10 anos antes da pandemia, um rapaz do interior todo suado que ele se perdeu aqui no bairro, porque Belo Horizonte é o seguinte, a numeração é errada, então você tem que sobreviver primeiro à numeração errada das ruas, ela não tem coerência. Segunda coisa que você tem que sobreviver, tem rua aqui que acaba num muro e depois vai recomeçar 3 avenidas depois. E aqui, o lugar que é retorno, você não sai no mesmo lugar. O quê? Então, se você tentar fazer um retorno contornando uma quadra inteira, provavelmente você vai virar rosto na caixa do leite, no pacote de pão, procurado pela família. Nunca mais você vai voltar para sua casa. Aqui não tem a menor coerência. Chega lá na produtora, um rapaz do interior, imagina o tanto que deve ter se fodido com o transporte público, com a numeração da rua. Como que ele fez para chegar? O suor que o menino chegou lá, todo 2 pizzas debaixo do braço de suor. Que nojo. Até na cintura as rodelas de suor, todo suado. Aí eu não gosto que pega na minha mão, ele já veio com a mãozinha do ônibus, do suor, tudo. Eu falei, ei, tudo bem? Só um instantinho que eu já falo com você. Mentira, eu fui lá lavar minha mão. Eu pareço legal, mas se você pegar na minha mão, eu vou despistar um pouquinho, depois eu vou lá lavar. Depende da pessoa também. O que me torna pior ainda é que depende da pessoa, eu tenho nojo. E eu não meu critério é cara de limpo, cara de sujo. Homem normalmente é porco, eu não confio em mão de homem, não. Ainda mais se a gente, enfim. Chega um menino todo suado do interior. Ele me disse que lá no interior ele era locutor de loja.
de oferta, aqueles que ficam na porta falando: entra senhor, moça bonita não paga, mas também não leva. Entra aqui, criancinha, chama a mamãe para te dar um presente. Vamos entrar, hoje tem uma super promoção, senhora. Vamos entrar, e aí senhor, tá bonito? Aí ficava lá falando, maior sucesso na cidade. Ele resolveu pegar uma lista das produtoras de Belo Horizonte para vir pedir trabalho. Queria escalonar essa carreira aí para uma coisa mais TV e rádio, né? Não ficar só na loja. Eu sou extremamente, depois que eu falei mal de mim mesma, que eu não gosto que pega na minha mão, eu tenho um outro lado bonitinho. Se você reparar bem, pegar um óculos, uma lupa, você vai ver que eu tenho um lado fofo. Eu fico realmente, eu sou muito empática com a história das pessoas. Será? E eu falei, poxa, claro, você tem razão. O certo era falar para ele, nossa, é um mercado tão desgraçado, volta para o interior, meu filho, volta de onde você veio. O que você vem caçar aqui nessa selva? Mercado publicitário, nossa senhora, quem trabalha em mercado publicitário há mais de 20 anos, é todo mundo traumatizado. A gente fica morrendo de dó quando alguém quer ingressar nesse mercado. Mas um menino com o coração cheio de sonhos, um sonho na cabeça e uma fita na mão, era um CD. Ouvi o material dele e falei, olha, seu material tá muito ruim, não dá para avaliar, assim, né, seu potencial e tal. E aí passou uns dias e rolou uma campanha de um shopping que a gente já ia gravar tudo de uma vez. Pelo menos aquela assinatura em locução. A gente já ia fazer... O shopping tal deseja a você uma feliz Páscoa. Páscoa é no shopping tal. Dia das Mães é no shopping tal. Férias escolares, venha se divertir no shopping tal. Dia dos Pais. Ou seja, todas as datas sazonais, a gente já ia gravar tudo de uma vez. Era um pacote de trabalho muito grande. E era só isso que o locutor precisava fazer. Só essa assinatura no final e a gente ia montar junto com o comercial todo o resto do trabalho que a gente faz. Beleza. Aí eu convenci o pessoal da produtora, falou, gente, vamos chamar esse menino aqui, ó. Se ele fizer a campanha do ano todo, né, desse shopping, ele vai estar na cabeça de todo mundo o ano todo, vai ser uma super visibilidade para ele. E se ele der conta, pô, a gente já deu um empurrão e tanto, né, na carreira do menino, que é o sonho dele é ser locutor em Belo Horizonte. Aí, com muitos narizes torcidos, muitos olhares desconfiados, deu-se a chance para o menino. Ele foi todo feliz. Todo. Para ele estava no Projac, na Rede Globo, dando uma entrevista pro Bial. Eu acho que ele ligou até para a família dele para contar. Ele queria tirar foto, ele queria tudo. Ele estava muito feliz. Para ele tinha dado tudo certo. Aí ele fez e recebeu uma grana. Por quê? É uma grana, é para o ano todo, né? Pagamos tudo de uma vez. Aí paguei o menino 30 dias depois, transferi para ele o dinheiro dele, o contratinho, tudo certinho. Ótimo, esqueci do menino. Passou mais um mês, ele me ligou. Ele falou, e aí? O que eu vou fazer agora? Eu falei, por quê? Não sei. O que aconteceu com você? Furou seu pneu? Alguma coisa? Ele, não, eu me mudei para Belo Horizonte com minha namorada, eu aluguei um apartamento. E agora eu preciso trabalhar. Só de aluguel eu tô pagando tanto aqui na cidade. Não tenho a menor condição de me manter aqui, comer, que é tudo muito caro. Eu tenho que trabalhar. Eu falei, tá, mas você não tem mais trabalho? Ele, não. Eu não consegui mais trabalho. Eu falei, tá, mas eu te dei uma força naquele primeiro trabalho para você ter um trabalho apresentável e não te chamaram mais para nada? Ele falou, não, quero saber como é que eu vou fazer agora. Eu falei, ó, meu amigo, eu te ajudei, eu te incentivei, mas eu não queria também, eu não falei para você alugar apartamento e mudar para cá. Eu não sei qual parte que você empolgou, tudo bem que você conseguiu um trabalho grande de primeira, mas, nossa, gente, foi um drama. Esse menino achou que realmente eu era o coaching dele, a coaching dele, que eu era a empresária dele, que eu era a salvação da vida dele e a família dele inteira investindo nessa carreira e pronto, ferrou pra mim. Foi um custo, tá? Convencer esse menino de que eu não tinha nada a ver com isso, que eu só tinha ajudado ele.
Pro mal. Isso, mudei a vida do menino pro mal. Você é uma pessoa má. Dei uma esperança, eu acho que é igual aquelas crianças que fazem uma novela só, que a família inteira muda pra São Paulo, leva a avó, troca de escola e o menino nunca mais faz nada. A gente vê tanto isso, né? É muito cruel esse meio, gente. Artístico, de publicidade, é muito cruel. Só de lembrar já. Lembrando, assim, de me sentir especial, eu tô lembrando da minha mãe, num show dos Titãs, a gente era pequeno. Eu, Totó e nossa turma, minha mãe era a mais animada das mães pra levar a gente nos shows, nas coisas. E a gente queria muito no show dos Titãs. E fomos no Mineirinho, que é um estádio gigante aqui de Belo Horizonte, assim, de jogos que tem shows. E como éramos todos menores, tinha todo um protocolo. Foi a minha mãe, uma amiga dela lá do prédio, mãe de uma das outras crianças. Não eram crianças, não. A gente já era, 14, 15 anos. Mas éramos menores de idade. Aí fomos pro show dos Titãs. E a gente queria ficar ali na frente do palco, né? Na pista, onde a gente comprou. E os Titãs incitavam muito ódio da plateia, com músicas muito provocativas, assim, vou falar, tá? Polícia para quem precisa. Tinha isso, tinha várias músicas e a plateia era realmente muito, muito política e em muitos momentos muito revoltadas. E a gente amava aquilo, né? Super banda, super politizada, super cheia de recados, super atual até hoje. E a gente foi lá, e a gente cantava tudo e tudo. Só que a minha mãe e a amiga dela não deram conta de segurar a onda. Éramos umas 8 crianças, 6, e um monte de gente enorme perto da gente. E eles foram realmente nos empurrando, nos massacrando, e às vezes derrubavam algum amigo nosso que estavam com a gente, que era menorzinho. E a minha mãe foi ficando muito, muito brava e tentando com os próprios braços não deixar que machucassem a gente e tudo. Por fim, ela tirou um broche que ela tava na roupa, assim, um bottom, e fez um finco assim, e fincou um cara, sabe? Que tava encostando na gente. O quê? Não acredito. E o cara deu um berro com ela, ela falou, quem chegar aqui perto de novo eu vou furar. Quer dizer, não é bonito, não é certo, mas é a forma que a minha mãe resolvia as coisas. E ela tá certa, porque ela tava com o filho dos outros, ela entrou em desespero. Nisso, dando aquela confusão, ela vendo que ela só tinha provocado mais ainda, ela teve que chamar a polícia lá interna. E a polícia veio numa truculência, porque a polícia já ia no show dos Titãs super preparada para a hostilidade por causa da música Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. E deu aquela confusão. Sabe quando dá aquele buraco na pista, na frente do palco, o show rolando? Eu não lembro qual dos Titãs parou o show. Falou, para tudo. Desliga. Desligaram. E aí ele falou, o que está acontecendo aqui na frente do palco? Vamos tentar entender? O que está acontecendo? Tem criança? Tem polícia? Tem mulher? Tem uma briga? A gente pode tentar entender? Aí o policial foi falando um pro outro, explicou pro Titã lá que os adultos estavam pisoteando as crianças, que as crianças eram muito fãs dos Titãs e não iam arredar ali o pé por nada. E que eles tinham direito de ver o show e os adultos não estavam deixando e a polícia ia fazer uma proteção. Explicaram lá pro Titã. Aí o Titã falou, vamos fazer melhor? Você sobe com as crianças aqui pra lateral do palco, passa a grade, ajuda aí polícia, passa a grade, e a gente fez aquela cara de beijinho no ombro, bebê. A gente fez aquela cara de desaforo pros marmanjos que estavam pisando na gente. A minha mãe, então, ela saiu com aquele andar até de pombo, fazendo assim com a cabeça pra frente, de tão arrogante que ela tava, de tão metida. Aí fomos passando, escoltados pela polícia. A gente passou pela grade, a polícia subiu com a gente pela lateral do palco. E a gente ficou lá, a produção pegou a cadeira pra gente, pegou água, pegou tudo. E a gente assistiu o show praticamente de cima do palco. O show todo em segurança, felizes da vida. Ganhamos abraços, cumprimentos, autógrafos, tudo que a gente tinha direito, graças ao terror da minha mãe. Legal, bem louco. Agora olha como eu mudei.
a vida de outra pessoa completamente sem saber o que eu estava fazendo. Mudei não, né, gente? Mudei a vida de ninguém, mas transformei um momento na vida de uma pessoa, de várias pessoas, sem saber. Eu trabalhava num lugar e uma das pessoas que trabalhavam lá era irmã de uma pessoa da equipe do cantor Roberto Carlos. Uau! Não vou dar nomes. Era uma pessoa da equipe do Roberto Carlos, da produção, e o Roberto Carlos iria fazer aniversário no show, no Mineirinho, ou no Mineirão, não sei, porque tem 2 estádios aqui, um é filhote do outro. E o Roberto Carlos ia cair justamente no dia do aniversário dele, esse show. E como eles não eram de Belo Horizonte, ela ligou para a irmã dela que trabalhava comigo e falou assim, consegue para mim uma criança bem extrovertida, bem bonitinha, daquelas que assim que não vai dar erro, para subir no palco no final do show com o bolo para o Roberto Carlos ou um buquê de flores para ele, para subir para fazer uma homenagem e ver se ela tem um vestido branco bonito, que o Roberto Carlos gosta de roupa branca. Você consegue para mim? Aí a minha amiga não tinha filho, não tinha sobrinho, não pensou em nada e eu, como eu sou pau pra toda obra, se alguém me dá uma missão ou me pede um favor, eu fico desesperada para resolver. Na mesma hora eu falei, eu tenho. A filha da minha amiga é fofa. Tem uns 5, 6 aninhos, é uma menina assim, simpática, carismática, super desembolada. Vou falar com ela, ver se ela pode. Como é que é? Ela falou, não, é para ir lá na hora do show mesmo, a gente dá o ingresso para os acompanhantes da criança. Ela vai com a roupinha branca que a gente pediu, a gente manda um carro buscar, manda levar depois do show também, e é isso, não tem remuneração não. É mesmo assim, mas a pessoa tem que gostar, tem que querer, é um favor mesmo. Aí eu, assim, no sentido de fazer um favor para a pessoa da produção do Roberto Carlos, para mim eu estava fazendo um favor para o Roberto Carlos, não era para minha amiga. Eu liguei para ela quase que pedindo desculpa pelo frete que eu estava pedindo para ela. Falei, olha, deixa eu te falar, tô numa situação aqui que eu preciso ajudar o pessoal lá da produção do show do Roberto Carlos de levar uma criança aqui no final do show para entregar o bolo para ele com um buquê de flores. Ele adora criança, uma criança carismática, para ficar uma coisa bonitinha e, né, angelical, sem nenhum tipo de outra conotação. Aí a minha amiga falou, o quê? No show do Roberto Carlos? Eu falei, eu sei, desculpa, é lá no Mineirão, é longe, mas eles vão mandar um carro buscar e levar, mas assim, não vai te pagar, mas eles vão mandar levar. Ela falou assim, que isso? Pagar? Eu vou de graça, eu levo minha filha nas costas, eu sirvo de tapete para ele pisar. Hein? E minha mãe pode ir também. Se for uma pessoa só, eu prefiro dar esse presente para minha mãe, porque ela chora vendo Roberto Carlos. Eu falei, jura? Que legal. Ela, não, se for uma pessoa só, eu prefiro dar para minha mãe, porque vai ser o grande sonho da vida dela. Eu falei, ué, gente, peraí, deixa eu ver. Aí, 2 telefonemas. Não, pode ir você, pode sua mãe, pode ir mais uma pessoa. Nossa, Silvia, jura, não tô acreditando. Falei, ó, agora daqui pra frente é com a produção, tá bom? Vocês combinam os detalhes aí. Obrigada, viu, por ter topado. Obrigada aí, topado o frete. A menina da produção do show do Roberto Carlos, ô, Silvia, obrigada, nossa, arrasou, não conheço ninguém em BH e tal. Eu falei, tá, esqueci do assunto, né? Esqueci do assunto. Aí elas foram pro tal show do Roberto Carlos e foi tipo sábado à noite. No dia seguinte ela me ligou e falou assim, Silvia, a maior emoção da nossa vida. Maior emoção da nossa vida. Mas que bom! A fulaninha subiu no palco, os holofotes todo em cima dela, o rosto dela com 5 metros de altura no telão. Minha mãe e meu pai extremamente emocionados e a gente só chorava. E ele beijou minha filha, ele abraçou, ele veio cumprimentar a gente, ele pegou as flores, ele soprou o bolo com ela soprou velhinha com ele. E no palco, aquela multidão extremamente emocionada com todo mundo de branco no show, cantando parabéns. Foi uma coisa arrepiante. Falei, nossa, que delícia, que bom, gente, que coisa boa, né? Vocês curtiram. Bom que foi bom para todo mundo. No dia seguinte, no Fantástico,
mostrou a menina no Fantástico entrando com o bolo. E em Belo Horizonte, o rei Roberto Carlos recebeu uma homenagem da sua plateia. E essa criança linda subiu ao palco para homenagear o rei. Aí mostrou o estádio cantando parabéns. O Fantástico fechou, subiu a legenda com o rosto da menina congelado no Fantástico. Você já pensou? O que é isso? Incrível. Na semana seguinte, todos os jornais e revistas, Caras, Veja, tudo que vocês imaginarem, todos os veículos, todos os programas de televisão replicaram essa menina dando parabéns para o Roberto Carlos no palco. Ela ficou super famosa. A mãe, a avó e o avô super orgulhosos. Eles nunca mais pararam de me agradecer na vida. Esse negócio que eu achei que eu estava pedindo um favor para eles, eu estava até com vergonha de pedir. Olha para você ver, porque eu não escuto Roberto Carlos, eu sei cantar tudo, claro que eu sei. Mas assim, em nenhum momento eu pensei assim, ops, me dá um ingresso também, entendeu? Não era um negócio que eu queria ir, não é um negócio que eu curto, olha que loucura. Foi muito legal. Que coisa boa! E fiquem pra mancada do ouvinte, hein, gente? Oi, Silvia. Tô aqui pra contar uma mancada minha. Há muito tempo atrás, eu era recém-formada, trabalhava em um hospital que estava tendo uma transição de empresa, sabe? De que uma estava saindo, entrando outra, e eu ia ficar para essa outra empresa. Então eu teria uma chefe nova. E aí, nesse momento de transição, todo mundo muito nervoso com tudo isso, ninguém sabia quem ficar, quem ia ser mandado embora e tudo mais. Eu estava no telefone, eu atendi o telefone, né, da minha sala, e nisso entrou a minha chefe nova. E aí que ela entrou, eu fiquei nervosa, e aí eu gaguejei no telefone. Aí que eu gaguejei, respondi o que eu tinha que responder, desliguei o telefone, olhei pra ela e falei, gente, será que depois de velho a gente fica gago? Aí ela olhou pra mim e falou assim, não sei, eu sou gaga. Ai, Silvia, eu quase caí pra trás. Eu falei, então, é porque o meu vô por isso que eu tô achando que eu também tô ficando. Mas o meu vô era gago mesmo, não tava mentindo. Mas, queimou minha cara, que mancada que eu dei. O primeiro encontro já foi péssimo. Qual é a lei que protege os gagos? É a lei de Gaga! Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: respire fundo. Não resolve nada, mas dá um ar de maturidade enquanto você pensa em desistir. E é com essa que eu vou.